Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, está com o nosso aplicativo Além Fronteiras. Hoje o programa Falando de Vida está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som de Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. Seja ele voltado à educação, lazer, economia, saúde ou social e muito mais saúde. Falando de Vida e o tema do dia. Pilates é um método de exercício físico inicialmente desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial para o ganho de força muscular, mas que hoje é usado para diversos fins como o ganho de equilíbrio, melhora da flexibilidade e reabilitação. Ele foi criado com inspiração em princípios da cultura oriental. A yoga, meditação, artes marciais e medicina tradicional chinesa foram grandes influenciadores. O método Pilates busca o uso mais eficiente e consciente possível dos músculos durante os movimentos e não precisa necessariamente de equipamentos. Através de certos fundamentos, o Pilates cria uma linha de exercícios eficiente, sem impacto, que busca melhorar a saúde e a força física do praticante. O que é o Pilates? Para que serve? Benefícios dos exercícios do Pilates nesta pandemia e também de quarentena. Hoje no Falando de Vida. E para nos auxiliar no tema de hoje, para sabermos um pouco mais sobre o método Pilates, nós estamos recebendo em nossos estúdios, logicamente por telefone, a doutora Adriana Samico. Ela que é fisioterapeuta, especializada em reabilitação cardíaca, especializada também em condicionamento físico para grupos especiais e também especializadas em Pilates. Doutora Adriana, muito boa tarde, obrigado por estar conosco mais uma vez, hein? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos da rádio, a todos de Jacareí, todos os ouvintes. Muito boa tarde e obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos e, logicamente, transmitir conhecimento através do rádio e, logicamente, para falar aí desse método tão importante que é o método Pilates, que, no caso, há muito mais de 10 anos, a doutora Adriana Samico já se especializou nesta prática e é uma das pioneiras aqui no Vale do Paraíba, né? Sim, desde 2005, né? A gente abriu o primeiro estúdio de Pilates aqui em Jacareí. Mas o método já existe há muitos anos, né? No Brasil, de uns 30 anos para cá que alavancou mesmo, né? Que cresceu, ficou mais reconhecido. Ah, perfeitamente. Neste período de quarentena, de reclusão, de isolamento social, como é que os estúdios, como é que o seu estúdio Pilates tem praticado ou até mesmo oferecido esse serviço às pessoas? Então, no início, a gente ficou fechado mesmo, como tudo, né, na cidade, no Brasil, né, foi orientado a ficar fechado, né. Agora, com o passado um pouquinho dos meses, né? Já estamos o quê? No terceiro mês, né, Doni? Já, 90 dias já, né? Então as pessoas começaram a ficar enferrujadas, né? E sentindo falta realmente dos exercícios. Então, como fisioterapeutas, a gente, com todo cuidado, atende, né? Pode atender, é possível atender as pessoas utilizando máscaras, né? Álcool gel, lavando, higienizando os equipamentos, a sala de um paciente ou um aluno para outro, né? Então é possível, a gente não precisa apavorar, né? E em tudo na vida a gente tem que ter bom senso e pesar os prós e contras. Claro que ninguém pode nem deve correr risco nenhum.
E é de caso a caso, depende, né? Se a pessoa é do grupo de risco, né? Tem que realmente tomar mais cuidado. Mas estamos abertos, sim, em esquema de cuidados especiais, né? Com máscara, álcool gel, lavando as mãos, isso que todo mundo está ouvindo todo dia, toda hora, né? Isso é verdade. Olha, quem quiser fazer alguma pergunta também para a doutora Adriana Samico, ela que é fisioterapeuta, hoje falando sobre Pilates, você pode ligar no 3954-3010. 3010 está liberado e também liberando aqui o nosso WhatsApp, que é o 974110125. Acho que a grande preocupação das pessoas, doutora Adriana, é justamente definindo para a gente o que é o Pilates e se ele tem, por exemplo, se tem algum público específico. Sim, o Pilates é um método de exercícios que foi criado pelo alemão, né, que tinha o sobrenome Pilates, era o Joseph Rubens Pilates, e ele desenvolveu esse método de exercícios que se baseia muito na consciência corporal e no centro de força do nosso corpo, que é ao redor do tronco, e músculos abdominais e pélvicos, né, que são músculos estabilizadores da postura. Então o método se baseia e ele segue esses princípios. E além disso, classicamente o método possui equipamentos que foram criados pelo próprio Pilates, e esses equipamentos têm molas, né? E essas molas de diversos tamanhos e tensões, elas promovem a resistência ao movimento que vai ser executado, né? Então, quando você faz algum movimento, exige do músculo que empurre aquela força da mola, e isso, fazendo repetidamente, com isso a gente alcança o fortalecimento dos músculos do corpo. O Pilates trabalha a respiração também? Bastante respiração, né? Como característica do método, a gente tem uma repetição de 10 exercícios, 10 repetições de cada tipo de exercício, e acompanhado sim da respiração. Então, quando eu vou fazer um movimento, o início do movimento, a ida do movimento é inspirando, a volta é expirando, sempre trabalhando em conjunto com a respiração. Então é excelente, principalmente agora, para esse período, né, da pandemia, trabalhar também a respiração, que é vital, né, importantíssimo que o pulmão esteja bem ventilado, bem oxigenado, né, mesmo como prevenção. E até tem um detalhe interessante que a gente já chegou a falar aqui sobre o estímulo da ansiedade que nós estamos vivendo por conta da pandemia. E a gente só percebe essa ansiedade quando a gente ouve o nosso respirar, né? Exatamente. As pessoas, inclusive, têm chegado às vezes aqui com falta de ar, entre aspas, né? Nossa, eu estou com falta de ar. E tem uma questão que é a máscara, né? A máscara já é um objeto que por si só ela incomoda, porque fica tampando, né, próximo do nariz. A gente não está acostumado com isso, né, tirando os cirurgiões, né, os dentistas que já estão acostumados. Para a gente é muito esquisito ficar com a máscara, né, mas tudo a gente acostuma. No começo, eu, por exemplo, também nunca gostei de nada tampando o meu nariz, e agora eu já estou acostumada, já não sinto mais aquele desconforto. E assim, como é necessário, então a gente tem que aceitar, né, seguir as regras, as normas que foram baseadas em conclusões de estudos que a máscara realmente ajuda a prevenir o contágio, né? Então aí quando a pessoa chega com a máscara, às vezes sobe um lance de escada, por exemplo, tô com falta de ar, será que eu tô com coronavírus? Todo mundo já fica apavorado. E não, né, às vezes é uma situação, como você falou, até de ansiedade mesmo, ou até do não costume do uso da máscara, né? E a gente vê bastante isso. Aqui a gente tem o oxímetro, aquele oxímetro de dedo, né? Então, recentemente, uma paciente veio com esses sintomas, né? Aí eu fui acalmando ela, a gente mediu a pressão, estava legal, foi colocar o oxímetro no dedo, a oximetria normal, e a gente percebeu que era ansiedade. Olha só. Né? Então, realmente, antes de ver que é ansiedade, precisa avaliar realmente, né? Mas não apavorar,
né? Tentar a gente se acalmar. E tem exercícios respiratórios simples que podem fazer a gente relaxar e acalmar, além de ser bom pro pulmão. A pergunta que chega aqui, doutora Adriana, é da Patrícia, é justamente essa. Para quem nunca fez exercício e está acompanhando o programa agora, se interessou pelo Pilates, qual que é o procedimento? Então, o Pilates, ele é bem abrangente. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho muita idade, não posso fazer Pilates. Ou então, eu sou muito nova, Pilates é para idoso. Não tem isso, né? O procedimento é passar por uma avaliação com o fisioterapeuta especializado no método, e essa avaliação vai ver todo o histórico de saúde, ver as alterações posturais, né, que a pessoa possa ter ou não, ver os objetivos, né, por qual motivo a pessoa está buscando o Pilates, né, explica como funciona, como é o método, mostra os aparelhos, né, e aí a pessoa inicia. Para ter uma ideia do método, assim, legal, o ideal é pelo menos fazer um mês, que às vezes uma aula não dá, assim, muita noção da abrangência, de como é o método, porque tem uma variedade enorme de exercícios, sabe? Uhum. Tem uma variedade muito grande. É muito gostoso. Eu sou suspeita para falar do Pilates, né? Porque eu sou uma apaixonada pelo Pilates mesmo. E como curiosidade minha, com quanto tempo a pessoa que vai iniciar a sessão de Pilates vai conseguir já ficar de cabeça para baixo, levantar as pernas? Como é que funciona isso? O pessoal acha que já vai ficar de cabeça para baixo, né? É um barato isso. É porque geralmente o pessoal posta umas fotos assim que são bonitas, né? Em termos de marketing, para colocar pendurado lá, né? Isso. Mas esses exercícios pendurados, eles geralmente são mais avançados, né? Geralmente a pessoa que já pratica há algum tempinho, ela consegue realizar esses exercícios no ar assim com mais facilidade, porque são movimentos, são exercícios que exigem maior força do corpo todo, né? Então seria imprudente eu colocar uma pessoa novata do Pilates, mesmo que seja nova de idade. Às vezes tem muita gente nova e não tem preparo muscular para ficar pendurado, aí pode dar lesões articulares e tudo mais. Uma coisa é você estar num parquinho brincando e você pendura num brinquedo ali naquele momento. Outra é você fazer uma sequência de exercícios pendurado. Aí a exigência dos músculos é maior. Então depende da pessoa o tempo que ela vai conseguir ficar pendurada. Às vezes, sei lá, em 3 meses mais ou menos, já consegue fazer exercícios desses pendurados. E depende também de quem quer. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer, mas você nunca me ponha de cabeça para baixo porque eu não me sinto bem, eu tenho labirintite, então assim, é muito individual a prescrição do exercício dentro do método. Tem uma variedade enorme, mas não são todos os exercícios que eu vou poder fazer com todo mundo. Uhum. Entendeu? Entendi. Um outro detalhe, muita gente pergunta, e cabe a pergunta agora, hein? A doutora Adriana Samico falou muito sobre força muscular. Para quem tem aí acima já dos seus 40, está acompanhando, e às vezes o idoso cai muito, eu consigo enrijecer meu músculo, eu consigo a partir dos 40 anos fazer Pilates e ter uma força muscular? Sim, muito, muito, muito. Porque assim, a partir dos 30, 40 anos, a gente começa a ter uma curva de descida no sentido de perdas do organismo, pelo próprio envelhecimento, né? Então, por exemplo, músculos, eu tenho uma porcentagem, com 40 anos, eu perco, com 50 anos, eu perco 10% da minha força, dos músculos, da massa muscular que eu tinha. Com 60 anos, 20%. Com 70, 30%. Então, essa perda, ela é progressiva com o passar da idade. Então é necessário, é importantíssimo fazer o fortalecimento muscular, principalmente após os 40, 50 anos. Né? E eu ganho sim, ganho musculatura, ganho tônus, se eu praticar com regularidade. Claro que, Doni, depende de outros fatores também.
passar no médico, no clínico, no geriatra, no seu médico, para verificar os controles, fazer o controle do exame de sangue, das suas vitaminas. Às vezes está faltando vitaminas que são o combustível para quando eu vou fazer o exercício eu ter o ganho de força. Às vezes eu estou fazendo e não estou ganhando força mas eu fui no médico, eu fiz o check-up, os exames, às vezes eu não tenho o combustível. Então é um conjunto de coisas. O Pilates milagrosamente não vai fazer sua musculatura se você não tem uma boa alimentação, se você não foi no médico fazer o check-up e ver qual falência de vitamina você tem ou não para repor, entendeu? Então é um conjunto de coisas. Tá. Mas o Pilates e as molas, os exercícios resistidos que o Pilates proporciona, promove um ganho de massa muscular, sim. A participação da Sandra do Jardim América pelo nosso WhatsApp. Boa tarde. Eu aconselho a todos a praticar Pilates. Pratico desde julho de 2017. É a atividade física que mais deu certo para mim. Infelizmente, por causa do trabalho, só consigo uma vez por semana. Na quarentena, fiquei enferrujado e senti muita falta. Há 2 semanas voltei a praticar, tomando cuidados. E estou bem melhor. Tá aí a Sandra dando o relato dela. Bacana, né? Perfeito, muito bom, é isso aí, porque às vezes a pessoa também, é importante a pessoa se identificar com o tipo de exercício que ela escolheu. Tem pessoas como a Sandra, né? Ela gostou, se identificou. Bom isso também, você fazer uma coisa que você gosta. Existem outros métodos de fortalecimento, né? Para fazer o condicionamento físico, a musculação, uma academia, por exemplo, tradicional. Os aparelhos de musculação, quando bem orientado pelo profissional, é excelente para ganho de força. Então, às vezes, a pessoa gosta mais de uma modalidade do que a outra. Então, é importante também isso, fazer o que gosta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é uma sessão de exercício, a gente imagina que também tem várias pessoas, é um estúdio, tem música alta. Como que é o clima em relação da prática do Pilates? Tem muita gente, tem aquela música alta. Qual que é o clima? Por favor, doutora. É totalmente diferente de uma academia tradicional, né? Que tem geralmente mais pessoas, isso aí que você falou, música, né? Às vezes não há um acompanhamento mais individual, né? Tem o personal, né? Com certeza, mas o clima do estúdio de Pilates é um clima tranquilo. No início aí, quando você conceituou o Pilates, você falou que ele tinha origem também, mesclava algumas filosofias orientais e misturava com alguns conceitos de yoga, é isso mesmo que o Pilates fez. Então, nesse sentido, existe todo um estilo, uma maneira de montar, de ser um estúdio de Pilates mais sossegado, de forma que a pessoa, aqui na CardioFit, a gente coloca só 2 pacientes ou 2 alunos por fisioterapeuta, ou professor, instrutor, dando a aula, né? Agora, na quarentena, a gente tem bastante gente fazendo individual. Então, é um estúdio tranquilo para que a pessoa possa prestar atenção no que ela está fazendo no corpo dela, né? Autoconhecimento, prestar atenção, respirar, né? Tá ali mais concentrada. Então, quando a gente põe uma música, geralmente é uma musiquinha tranquila de fundo, light, né? Então, a pessoa se sente exclusiva, tem quase que um professor por aluno? Sim. Mesmo se tiver uma dupla, cada um tem uma realidade de saúde que vai ser considerada individualmente na hora da execução do exercício, né? Deixa eu aproveitar aqui, doutora, olha, o pessoal está mandando mensagem aqui, a Maria do Colinas, verdade, nunca pensei que fosse tão bom fazer Pilates, né? Nunca pensei. Ela se identificou, gostou, né? Exatamente, viu? Ela disse que é muito legal fazer Pilates também. Agora, tem muita mulher mandando mensagem aqui, e tem gente perguntando aqui, mas é só para mulher o Pilates? Não, é muito para homens também. Ó, vou contar um segredo, hein? Dr. Eduardo Pellegrini faz Pilates. Quem faz Pilates? Dr. Eduardo Pellegrini. Ah, é? Ele pratica 2 vezes por semana. A gente tem vários alunos e... não fosse assim o próprio Pilates, né? Foi o criador do método, ele
mostrava, quem procurar na internet vai ver fotos dele, né, praticante do método dele, né? Então existe um pouco, às vezes, né, de preconceito, talvez, com relação a isso, por conta de ser um tipo de exercício mais tranquilo, né, mais, não é muito bruto, né, digamos assim. Então, por isso que às vezes a pessoa acha que é só para mulher. Não, de jeito nenhum. Para homens também. Aliás, os homens precisam bastante de melhorar a flexibilidade, geralmente. Os homens têm mais facilidade para força, né, fisiologicamente, e menos alongamento. Então, é uma coisa importante também para os homens. Bacana, então. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já com a fisioterapeuta a doutora Adriana Samico, ela que é especialista também em reabilitação cardíaca e condicionamento físico para grupos especiais e especializada em Pilates. Hoje o assunto é Pilates, conhecendo um pouquinho aí deste método de exercício que é o Pilates, aqui no nosso Falando de Vida. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. E você pode mandar mensagem pra gente, né? Se você já fez Pilates, se não fez, o que você acha, o que você não acha. Como a nossa ouvinte aqui, a Sandra, do Jardim América, a Maria, do Colinas, mandando mensagem também. A dona Giselda também mandando aqui mensagem aqui sobre o Pilates. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida, hoje destacando o método de exercício físico, né? O Pilates. E hoje com a especialista, a doutora Adriana Samico, ela que é fisioterapeuta, especializada também aí em Pilates, nos auxiliando no tema de hoje. E a doutora Adriana Samico, que é também da CardioFit, né? E esposa de médico, né, que é cardiologista. Tem uma pergunta aqui da dona Giselda, eu acho que é até legal passar para esclarecer. Ela diz o seguinte: boa tarde, apresentador, boa tarde também a doutora, por favor, gostaria a sua opinião sobre a máscara. Por exemplo, a máscara, se ela traz algum malefício. Por quê? Ela diz o seguinte: ao usar a máscara, nós estamos retendo as impurezas e ficamos com essas impurezas no rosto. Ou seja, não seria melhor sem a máscara, porque daí nós teríamos aí as impurezas que não entrariam no nosso nariz. Por exemplo, usando a máscara, nós não estamos nos contaminando? É a pergunta dela, tem 71 anos de idade. Aí entra aquela história, né, doutora Adriana, em relação ao que a máscara não é para usar 24 horas a mesma máscara, né? Exatamente. Então tem várias coisas aí, ó. Primeiro, a máscara você tem que trocar. Você percebe que ela fica mais úmida, tem que trocar, né? Falam de a cada 2 horas, mas depende, né, da pessoa aí, mas tem que ser trocada. Então esse é o motivo pelo qual a máscara é indicada, mas ela não vai te contaminar, ao contrário, ela está prevenindo, porque a máscara é importantíssima porque a gente coloca a mão nas coisas e não percebe, e coloca muito a mão no rosto. Quando a gente coloca a mão em qualquer coisa e vai no rosto, aí pelo nariz e pela boca e os olhos, é a porta de entrada, principalmente nariz e boca, é a porta de entrada do vírus. Então a máscara estaria protegendo. Não é uma máscara que veda completamente, porque não precisa, né? Essa máscara que todo mundo está confeccionando, ela é mais soltinha no nariz, ela não tampa tanto, não sufoca o nariz, né? Uhum. Então a indicação ela é por isso, porque a gente coloca a mão nas coisas e depois leva a mão no rosto, é principalmente por isso, né? Perfeito. Não por causa das impurezas no ar, não, né? Outra pergunta chegando aqui, doutora Adriana Samico, por favor, praticar uma vez por semana o Pilates é um período ideal, é pouco, é muito? Gostaria da tua avaliação, por favor. Olha, pela minha experiência, né, eu tenho 15 anos, um pouquinho mais de Pilates diariamente, né, e vários pacientes com resultados, né, a prática de uma vez por semana de Pilates é válido.
Obviamente que quando se fala de ganho de força, de preservar músculo, densidade óssea, uma vez é pouco. Então, 2 vezes seria o ideal. Mas acontece muito na prática, na rotina, que a pessoa às vezes pratica outra atividade. Então, ela vai à academia, ela musculação, ou ela faz hidroginástica, ela é ativa, faz outras coisas. E aí faz o Pilates uma vez por semana como complemento. Uhum. Então, assim, uma é válido? É pouco? É. O mínimo ideal, 2 vezes por semana. O mínimo Certo? 2 vezes Agora, por se a semana. pessoa faz... Eu tenho gente que faz só uma vez por semana de atividade física na vida, assim, só. Ela não está na situação ideal, mas é melhor do que se não estivesse fazendo. Não tenho dúvida disso. Eu tenho, assim, vários resultados bons com quem faz uma vez por semana, sim. Mas 2 é o ideal, é melhor, né? Uhum. Pergunta chegando aqui da Cristina. Boa tarde a todos. Minha mãe tem 64 anos, ela tem fibromialgia, artrose na coluna, sempre que ela começa a sentir muita dor. Ela não pode fazer caminhada. Pilates seria o ideal? Pilates seria excelente, porque ia ser feito dentro do ritmo dela, né? Se ela estiver muito sedentária, a gente começa aos poucos. O fortalecimento muscular, ele vai acontecendo gradualmente, utilizando o Pilates, né? Os equipamentos. Então, está indicado sim. A fibromialgia é muito importante também as caminhadas, mas às vezes a pessoa tem uma fraqueza tão grande muscular que ela nem andar consegue, porque dói. Entendeu? Então não existe um fator isolado. Ah, só caminhar é bom? É bom, mas se você não fizer o fortalecimento e o alongamento, você vai ficar com atividade incompleta para o seu corpo. Ah, mas eu só gosto de fazer musculação, exercício de força, eu não gosto de andar. Aí você está fazendo uma parte, que é um músculo que precisa fortalecer, mas está deixando de fazer o cardiovascular, que é a caminhada. Entendeu? Então são vários aspectos. No caso da fibromialgia, pode ser isso, que ela esteja com uma fraqueza muscular tão grande que até o caminhar ela não está conseguindo. Então precisa e está indicado o Pilates sim, com o fisioterapeuta no ritmo certo e tipo de exercício certo para ela. Ah, tá. Olha aqui, a Rose, lá de São Silvestre, diz o seguinte: ela faz academia e caminhada há 5 anos. Ela intercala caminhada e corrida de 5 a 10 quilômetros por dia. Opa. Ela pergunta: tô dentro do normal, doutora? Tem 52 anos, ela. O que é ser normal? Oh, meu Deus do céu, veio uma pergunta muito difícil agora. Normal é estar bem, né? Exatamente, normal é o que te faz sentir bem, né? Quem começa a fazer regularmente, praticar caminhada e corrida, fica acostumado, viciado, né, entre aspas, fica, né? Então, é ótimo, é normal, é muito bom, é só dosar a quantidade e observar a resposta do seu organismo com o passar do tempo em relação ao impacto que a corrida causa, às vezes nas articulações, né? Joelhos, às vezes quadril e coluna. Observar e dosar isso. Porque nós somos dinâmicos, né? Não existe uma prescrição que você vai seguir o resto da vida. O nosso corpo muda. A gente é de um jeito agora, daqui a 5 anos é de outro jeito. Então a gente precisa de uma constante reavaliação, né? Um acompanhamento de profissional para cada fase da vida é uma coisa, né? É um modo que a gente tem um sintoma, até também do psicológico, da nossa vida como um todo, né? É, bacana. A dona Giselda tem 71 anos, está me cobrando aqui. Pergunta aí, ela falou sobre força muscular, mas eu queria que você falasse sobre se tem força só no tronco, aonde eu consigo ter mais força fazendo Pilates. Tem 71 anos, a dona Giselda. Então, o Pilates, o método, o princípio é que a gente adquira força a partir do tronco. Então, a gente precisa ter força no abdômen. Abdômen é um ponto importante e básico do Pilates, mas não é só abdômen e tronco.
uma aula de Pilates, ela abrange o fortalecimento de todo o corpo, a partir do tronco. Então, eu preciso ter uma comparação para vocês entenderem. Quando a gente é bebê e começa o desenvolvimento do corpo, dos músculos do corpo, primeiro a gente fortalece, cria o equilíbrio da cabeça, do pescoço, depois do tronco, que aí o bebê faz como? Ele começa a arrastar, rolar na cama, depois engatinhar, para depois ele levantar e adquirir o equilíbrio em pé. Então, quando a gente fica mais velho, a gente vai perdendo forças semelhantes ao nosso desenvolvimento lá quando a gente era bebê. Então, a gente precisa voltar a fortalecer o tronco, né, para vertebrais, os músculos das costas e do abdômen, que é aqui na frente da barriga, e a partir daí, pernas e braços, fortalecer todo o corpo. Isso vai equilibrar a postura, vai diminuir as dores. Então, quem tem uma doença, por exemplo, como a artrose, ela não vai deixar de ter a artrose, mas com os exercícios ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor e com bem menos dor do que teria se não tivesse praticando regularmente exercícios. Certo. A prática do Pilates, doutora Adriana, está atrelada a uma alimentação saudável, a mudança de alimentação? Tudo está atrelado à alimentação, né? Tudo que a gente faz, se a gente não tem uma boa alimentação, que é livre de gorduras, açúcar, né? Ela está atrelada no sentido de que eu falei já antes, né? O combustível, o alimento é o nosso combustível, né? Então, se eu tenho uma alimentação pobre em proteína, né, que vai carboidratos, dependendo, né? Aí a nutricionista que vai ver isso aí com mais detalhes, né? Dependendo da intensidade, do tipo de exercício que eu pratico, eu tenho que ter uma alimentação adequada para aquilo, para aquele objetivo. E aí ainda tem todas as doenças também, né? Que cada um tem, vamos supor, hipertenso tem que ter uma dieta específica. Dieta é uma palavra que nem se usa mais, né? Assim, uma reeducação alimentar específica, né? Se tem diabetes, tem que ter outra coisa, tem que considerar um conjunto para a pessoa, né? Mas sim, o músculo, a prática de exercícios e ganho de massa muscular está atrelada a uma boa alimentação, sim. Se eu não tenho o combustível correto, eu não vou render no ganho de força na hora que eu praticar o exercício. E uma coisa puxa a outra, né? Puxa a outra, É verdade. Deixa eu aproveitar aqui a pergunta da Elisângela da Vila Formosa. Ela disse que há quase um mês ela anda sentindo uma dormência na perna esquerda. Gostaria de saber o que poderia ser. Ela disse que há 20 anos ela teve um aneurisma, foi tratado. Ela queria saber se tem algo a ver. Ela não fala se ela faz exercício, se ela deixou de fazer, doutora. Precisa ver qual aneurisma que é. Aneurisma do quê, né? De qual vaso. Essa é uma questão, aí tem que ver qual é. A dormência, na maioria das vezes, em uma perna, ela está associada a uma compressão do nervo que sai. A gente tem um plexo de nervo saindo da região lombar que vai inervando as nossas pernas, os membros inferiores. Se ela tiver alguma compressão nas últimas vértebras lombares, pode estar esse nervo que vai no trajeto da perna sendo afetado, comprimido lá em cima e causando essa dormência. É uma das causas, mas precisa avaliar até a parte vascular, né? Se essa dormência tem a ver com parte circulatória, né? Então o ideal é realmente ver com o médico. Pergunta que chega aqui do Paulo. Ele diz que ouviu dizer que Pilates é um dos sistemas de exercícios mais eficientes para pessoas com hérnia de disco. Ele disse se confirma essa fala. Sim, confirmo sim. Confirmo justamente porque a hérnia de disco é o quê? O disco é uma estrutura que fica, cartilaginosa, que fica entre as nossas vértebras, né? Então, nossas vértebras, elas, para a gente ter os movimentos, esses discos ficam entre uma vértebra e outra. Quando o núcleo desse disco vai para um dos lados, assim, isso é a hérnia. Herniou, saiu, né? Foi para fora ali.
Quando ele vai para fora, ele comprime o nervo. Isso pode ser um dos motivos da pergunta anterior aí que foi feita. Uhum. E aí, onde que o Pilates entra nisso? Depende, se for uma fase aguda, precisa dos tratamentos adequados para a fase aguda da hérnia de disco. Então, fase aguda com dor aguda, nesse momento não se faz o Pilates, tá? Mas geralmente, controlou a hérnia, que a maioria delas não é cirúrgica atualmente, né? Não se trata cirurgicamente, então controlou, diminuiu a inflamação, às vezes fez um RPG, uma acupuntura, fisioterapia, tá tudo bem. Aí o Pilates vai entrar como fortalecimento do tronco, que vai dar mais estabilidade, mais firmeza na postura, para evitar que essa hérnia aumente esse extravasamento do núcleo do disco, vá mais para fora ainda. Entendeu? Então, qual que é a função do Pilates na hérnia? É correção postural, consciência corporal, ativação e fortalecimento de músculos adequados para você manter uma postura firme. Por que quando a gente tem hérnia e dor, a gente usa aquela cinta às vezes, né? Veste aquela cinta. Porque aquilo ali segura, né? Dá um repouso, estabiliza a nossa coluna. Então, os músculos, eles deveriam fazer essa função. Quando a gente tem os músculos ao redor do tronco do nosso corpo fortes, a gente tem uma cinta natural, como se fosse músculos realmente fortes, estabilizando a nossa postura. Entendeu? Ah, entendi, sim. É como se fosse um músculo sobressalente ali, né? Essa cinta, né? São vários músculos que se a gente tiver fortes, e isso o Pilates praticando você fortalece, você dá mais estabilidade na postura. Então aí ajuda na hérnia, entendeu? Ah, tá, entendi, sim, bacana. Uma última pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp, para a doutora Adriana Samico, hoje falando sobre Pilates. Ah, essa aqui é boa. Grávidas podem fazer Pilates? Até que período ela pode fazer o Pilates? Então, as grávidas, elas têm que ter a liberação do médico para iniciar o Pilates. Geralmente, no 3º mês de gravidez, estando tudo bem, o médico já libera, né? O obstetra, o ginecologista já libera. E aí, a gente já teve grávidas que fizeram até a semana de nascer o neném. Então, não existe, chegou aqui no 7º, tem que parar. Não, existe no início. No início, tem que estar a gravidez bem fixada já, né? Uhum. Aí o médico libera. Agora, até quando vai? Até o último dia, se a pessoa estiver bem, né? Aí, claro que tem que ser com o fisioterapeuta que corretamente sabe passar os exercícios próprios para cada fase. Obviamente que eu, com 9 meses lá não vou fazer abdominal, né? Aí que tem que ter o profissional que sabe passar o adequado para cada situação, né? Aí muito respiração, né? Alongamento, períneo para grávidas. Bacana, então. Uma última pergunta, então. Então, o Pilates, ele vai me proporcionar sentar e levantar, rolar na cama, amarrar o tênis ou calçar a meia, né? Exatamente. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai chegando lá, daqui a pouco você vê, não consegue nem amarrar o tênis, que é isso? Não, e derruba alguma coisa, aí você vai pegar, aí dói as costas todas. Exatamente. Não tem nem força para agachar, né? Tudo bem que com o tempo, né, com o envelhecimento, a gente perde um pouco da agilidade, né, desses movimentos. É normal, é natural, mas não pode se conformar. Eu tenho uma idosa aqui de 91 anos que faz comigo, que ela fica pendurada, viu? Não sei quem foi que perguntou aí do pendurar. Ela faz há mais de 10 anos comigo, Pilates. E ela fica pendurada, não acredito, dirige viu? E tudo mais. Então, assim, ela tem uma qualidade de vida e eu atribuo uma parcelinha ao Pilates, com certeza. 91 anos e fica pendurada? Fica pendurada. Agora eu morri de vergonha agora. Vou ter que tomar vergonha na minha cara, viu? Agora você vai até se pendurar por aí na rádio, né? Ai, viu? A única coisa que está pendurada aqui é a minha máscara, que está na orelha aqui, viu?
Por enquanto, viu? Mas, doutora, até pra gente fechar, por exemplo, que mensagem poderia passar para os nossos ouvintes nesse período aí de quarentena? Tem muita gente achando, volta a fazer exercício, não faça exercício, porque não tem jeito, a gente tem que melhorar o nosso condicionamento, a gente tem que ficar mais forte para que esse vírus não pegue a gente, né? É verdade. Então, a mensagem que eu passo é assim, que a gente tem que ter sempre bom senso em tudo, não só nessa questão do exercício, mas na vida, né? Ponderar as coisas, né? Estar ciente do momento que a gente está passando, que realmente não é brincadeira, mas que também a gente não pode nem precisa se apavorar com isso. A gente toma as nossas os cuidados, utiliza a máscara, evitar aglomeração, né? Evitar sair, se aglomerar e cuidar da saúde sempre. Isso a gente não deve deixar nunca, né? Então, existem formas de você voltar a praticar, né? Em local adequado, que está respeitando a distância, que está respeitando a higienização, né? Porque senão a gente vai ficar meses sem fazer nada e começa a dar um problema na gente, né? Que nem é o coronavírus. Então, é bom senso, não apavorar, seguir as normas, as orientações e, se possível, voltar a praticar sim, né? Tá certo, então. Doutora Adriana Samico, olha, privilégio tê-la conosco hoje, falando nesse papo agradável sobre Pilates, desmistificando, né, esses exercícios do Pilates, que serve para homem, para todas as idades, lógico, com as restrições. Muito obrigado aí e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, hein? Eu que agradeço, Dona, você, todos vocês aí da rádio, um abraço a todos os ouvintes também. Nós que agradecemos, muito obrigado aí pela participação. Doutora Adriana Samico, ela que é fisioterapeuta, especializada em reabilitação cardíaca e condicionamento físico, foi a nossa convidada de hoje no Falando de Vida. Fechamos o nosso tema de hoje e voltamos a segunda-feira, né? Segunda-feira a gente volta a partir das 7 horas da manhã, 7h30, com o nosso jornal, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. E o Marcão já chegou? Tá chegando. Marcos Floriano e o Comunicação Total para alegrar a tarde e evangelizar a nossa tarde de sexta-feira. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.